Olá, tudo bem? Meu nome é Elisa da Silva Martins, sou aluna do sexto período do curso de Odontologia da Unifenas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os dentes inclusos. Os dentes inclusos também são conhecidos como dentes retidos ou como dentes impactados. Os dentes inclusos que têm a maior incidência são os terceiros molares inferiores, com 37,78%, seguido dos terceiros molares superiores, 20,28% aproximadamente, que são os conhecidos sisos, que é muito comum. Os dentes que têm a menor incidência de impacção são os caninos inferiores, que apresentam aproximadamente 2% dos casos. Normalmente, os terceiros molares possuem um índice maior de inclusão, pois ao chegar na época de erupcionar, não há mais espaço na arcada dentária para ele, levando em conta que todos os dentes da boca já erupcionaram. O canino superior também é o último dente da arcada a erupcionar, tirando os terceiros molares, ocorrendo a mesma coisa. Supranumerares, por ser um dente não esperado, consequentemente também não há espaço para eles. As causas locais: fibrose gengival superior ou falta de espaço inferior. Além da falta de espaço, podem haver tecido ósseo denso, fibroso sobre o dente, levando a maior dificuldade do dente em erupcionar. Existem também a patologia juntamente com a má posição. Também pode haver patologias como cistos, odontomas, tumores, que também impedem a erupção, como, por exemplo, cisto de erupção, cisto dentígero. Esses são os mais comuns nos terceiros molares, não ficando ligado somente a eles. A falta de espaço é um fator muito comum na clínica. Os terceiros molares inferiores possuem um osso mais denso e a maior falta de espaço para erupcionarem. Por isso, a maior incidência de inclusão de terceiros molares inferiores. Sendo a maior causa da inclusão é a falta de espaço. Mas não é a única, pode ser causado também por fatores embriológicos, como a miscigenação. O que acontece? A criança herda o maxilar da mãe e os dentes do pai. Aí, não são compatíveis também, por exemplo, a mãe possui um maxilar muito pequeno e o pai possui uns dentes grandes. Aí vai ocorrer a miscigenação, que é muito comum. Também existem os fatores sistêmicos, como fissura lábio-palatinas ocasionado por grande índice de impacção dentária. Isso é muito comum pra gente, principalmente no centrinho, a gente vê muito isso. A causa da inclusão dentária traumática. Um trauma no dente descido pode ser transmitido na coroa do germe permanente, podendo deslocar a coroa. Podendo ocorrer também a má formação do dente, anquilose dental, que nessa anquilose dental existem 3 níveis: média, baixa, média e severa. A anquilose severa é aquela que o dente não está mais na linha de oclusão. Trauma no parto devido ao tracionamento pelo fórceps inadequadamente. Agora eu vou falar das classificações gerais quanto à inclusão. Existem o incluso e o semi-incluso. No semi-incluso tem a exposição parcial da coroa, é uma das maiores indicações de extração, devido ao fato de dificultar a higienização e levar a processos infecciosos. O incluso estão totalmente inclusos, o próprio nome já fala, seja por osso ou tecido fibroso. As classificações específicas quanto à inclusão dos molares inferiores e superiores. O dente que estiver inclinado para mesial vai ter a classificação distangular. Inclinado para distal, distangular. Eu falei errado. O dente que estiver inclinado para mesial vai ter o nome disto-mesial. Inclinado para distal, disto-angular. Paralelo ao longo eixo do segundo molar vertical, faz o seccionamento longitudinal, perpendicular ao longo eixo do segundo molar mesioangular. Faz o seccionamento transversal.
A classificação de Pell e Gregory, somente para a inclusão de terceiros molares inferiores. Essa classificação avalia a posição do dente em relação ao ramo da mandíbula, classificação em número romanos, e em relação ao plano oclusal, nomenclatura de posição. A classe 1 vai ser a distância da face distal do segundo molar com o ramo da mandíbula. Tem que ser igual ou maior que a distância mesodistal do terceiro molar, ou seja, há espaço para o terceiro molar erupcionar. A classe 2, a distância da face distal do segundo molar com o ramo da maxila é menor que a distância mesodistal do terceiro molar. Normalmente ele vai ficar semi-incluso ou semi-erupcionado. A classe 3, a distância da face distal do segundo molar com o ramo da mandíbula é inexistente, ou seja, não tem um espaço, deixando o terceiro molar localizado na mandíbula, ou seja, o terceiro molar está no ramo, não sendo possível erupcionar, que é o caso dos dentes impactados. A posição A, quando a porção mais superior do terceiro molar está a nível do plano oclusal do segundo molar. Já a posição B, quando a porção mais superior do terceiro molar está entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar. A posição C, quando a porção mais superior do terceiro molar está localizada abaixo da linha cervical do segundo molar. Já a classificação alveolar, essa classificação irá situar o dente em relação ao alvéolo. A posição pré-alveolar, a coroa e a raiz fica à frente, por vestibular, em relação aos demais dentes. Posição transalveolar, o dente atravessa o processo alveolar, ocupando parte dele na face vestibular e parte na face palatina. Na pedra apical, o dente aparece como se ele estivesse olhando para a gente. Sempre faz o acesso e a remoção para o lado que estiver a coroa. Se a coroa estiver por vestibular, faz acesso vestibular. Se estiver por palatino, faz por palatino. Posição alveolar ou posição vestibular. O dente ocupa seu lugar no arco dental. No entanto, está erupcionado. Posição retroalveolar. A coroa e a raiz está por trás, ou seja, ele está por palatino ou por lingual, em relação aos demais dentes, fazendo um acesso ao retalho em envelope, por palatino ou por lingual. Para as técnicas de localização que a gente pode usar, nos terceiros molares podemos utilizar a técnica de Millwinter e Donovan, e para caninos supranumerários, premolares e incisivos, a gente pode usar a técnica de Clark, que é aquela técnica que a gente faz uma radiografia periapical ortorradial e faz uma outra mesio ou distorradial, para ver qual que é a localização do dente. As técnicas cirúrgicas. Terceiro molar, a gente vai fazer o retalho em L, deslocamento. Em seguida, a osteotomia para ver se o dente todo. Inserção de alavanca, curva na mesial do dente. Parte curva voltada para o ponto de apoio, com movimentos de rotação até o deslocamento do dente. Terceiro molar inferior, o retalho vai ser em L, vestibularizado, seguindo a face vestibular do terceiro molar. Deslocamento, faz o deslocamento por vestibular, em seguida a osteotomia, oclusal, mesial, vestibular e distal. Nunca se faz na lingual, devido à presença do nervo lingual. A odontosecção vai ocorrer conforme a posição do dente. Este dente se encontra vestibularizado, sendo assim, a incisão quanto à exploração serão feitos por vestibular. É a mesma coisa que eu expliquei anteriormente. Se tiver tudo por vestibular, realiza as incisões e as coisas por vestibular, por palatino. Canino pré-alveolares e alveolares. A gente vai realizar um retalho em hélio, fazer um trapézio, uma incisão em trapézio ou semilunar, osteotomia e odontosecção para não desgastar muito o osso. Caninos retroalveolares, retalho em envelope e odontosecção para não desgastar muito o osso. Por hoje é só, até mais, tchau!